Mais uma vez, é verdade, mais uma vez regressamos aqui à temática do jornalismo e, no fundo, da informação ligada, no caso concreto, à competição automóvel, em destaque, claro, obviamente também a Fórmula 1 com alguma pronúncia. Paulo Alexandre Teixeira, mais conhecido por Speeder 76, em determinada altura, está hoje connosco. Ele, para todos os efeitos, vem falar um bocadinho de si, falar um bocadinho das corridas e, naturalmente, principalmente da Fórmula 1. Mas, melhor do que nada, vamos para já convidar o Paulo, depois damos as boas-vindas. Vamos para já pedir-lhe um comentário de cabeça, porque vamos fazer esta conversa entre dois amigos, vamos conversar os dois, vamos estar sem guião, os assuntos vão surgindo e vamos naturalmente conversar com base nisso. E eu queria-te lançar já o primeiro desafio, Paulo, se me permites, para já. Era um balanço assim de cabeça dos testes de pré-época que lançaram desde já a vontade que todos nós tínhamos, mas a confirmação que temos Fórmula 1 daqui por 2 semanas. E o primeiro desafio para ti era fazeres-me aqui um balanço daquilo que tu achaste mais importante e aquilo que estás à espera para esta temporada de 2021 de Fórmula 1 e depois já vamos falar de outros temas. Paulo, aceitas esse desafio? Bem-vindo! Olá, bem-vindo a todos, bem-vindos a todos vocês que estão a ver no 16 Válvulas e principalmente o Gonçalo, que é uma pessoa que já conheço há muito, muito tempo. Alguns anos, sim. Basicamente é um velho amigo nosso, não é? É aquilo que nós temos, a nossa paixão pelo automobilismo. Indo ao assunto em questão, eu costumo dizer isto, eu estou a dizer isto um pouco aos meus amigos desde há uns tempos para cá, que 2021 é o ano 2 de 2020. Porque, como é um facto, os carros estão paralisados, digamos assim, há uma paralisação nos desenvolvimentos dos bólidos para 2020. Os novos regulamentos que iam aparecer em 2021, mas por causa da pandemia, foram adiados para 2022 e então muitos destes carros são uma evolução de 2021. Tanto que algumas das equipas, o melhor exemplo é o da Williams, decidiu chamar o seu chassi de 2020 versão B. Claro. E então, de uma certa maneira, o que tu tiveste foi, as equipas escolheram áreas nos quais achavam que os carros poderiam ser desenvolvidos, sem ser chassis totalmente novos, e aproveitaram os tais tokens para fazê-los desenvolver. E depois é um pouco saber se as apostas deram certo. Sobre os testes, propriamente ditos, daquilo que eu andei a ver, parece que há algumas equipas que poderão ter aproveitado bem estes chassis e este inverno para desenvolver ainda mais o carro, não é? Aparentemente a Red Bull aproveitou bem, provavelmente a McLaren também, e talvez a Mercedes possa ter tido uma tropeção, e a Aston Martin, que é o nome que eles têm agora, também pode ter aproveitado bem o Paulo, e deixa-me fazer aqui só algumas perguntas em jeito de conversa. Concordo com tudo aquilo que me dizes, mas vamos voltar atrás antes dessa tua análise para os treinos, mas ia no seguimento do que me dizes. 2021 acaba por ser 2020B. Sabemos que em 2022 as coisas vão completamente mudar. No teu entendimento, as equipas estão a esforçar até ao máximo a versão 2020, ou achas que já começam a incorporar aqui algumas ideias, já vão testar algumas daquelas que vão ser obrigatórias, das medidas obrigatórias a partir de 2022? Achas que vamos ver aqui vamos lhe chamar aqui uma versão híbrida dentre os 2 anos, ou pelo contrário, esgotam 2021 e fazem tudo novo, e aquilo que já sabemos aqui, porque já fizemos entrevistas aqui no 16 Válvulas, já se está a trabalhar há algum tempo no carro 2022. Na tua opinião, este B realmente é um 2020B ou será um 2022.0.0? Eu acho que é mais... Eu não ficaria nada admirado se todas as equipas tenham, como é que eu ia dizer, dois grupos, se quiseres.
um grupo que pegou no chassi 2020 e aproveitou os tokens e está a levar o limite, pronto, está a desenvolver aquele carro até ao seu limite, não é? Tirar tudo desse chassi até ao fim. E depois tens um segundo grupo que está neste momento um pouco mais secundado para desenvolver, como eles estavam a desenvolver o carro que deveria ser 2021, antes de tudo o que aconteceu. E esse grupo está a desenvolver o carro que agora vai ser para 2022, com regulamentos, como tu sabes, e eles ainda estão a desenvolver esse carro, provavelmente já passou pelo túnel de vento, e de uma certa forma, mas só que como é um projeto que já ficou até, se calhar, ao final deste inverno, num sítio mais secundário, não era a prioridade, mas era para ser desenvolvido. A partir de agora, vão desenvolver esse chassi, digamos assim, e provavelmente todos os chassis que estás a ver de 2021 não vão ter mais envolvimentos, ou se tiverem, vai ser uma coisa muito simbólica ou uma coisa mais, como é que eu dizer, se acontecer um erro mais básico, não é? Sei lá, imagina, aquele chassi tem qualquer downforce. Podem fazer qualquer coisa para minorar o problema, pelo menos até o chassi do ano que vem já estiver pronto. Como tu sabes, por exemplo, a Williams tinha um problema grave no downforce, portanto, eles foram os últimos classificados no campeonato de construtores, e eles pegaram os tais tokens para melhorar nessa parte, que é o que fizeram muitos, não é? Eu sei que também, por exemplo, a Aston Martin, que tinha um bom chassi, que tem um bom chassi, aproveitou o inverno para pegar nas partes, deixaram as partes boas em paz e foram buscar os defeitos que eles tinham e aproveitando o que de melhor tinham do chassi da Mercedes, digamos que eu não quero chamar de copiar, mas aproveitar, é mais aproveitar, não é bem copiar. Copiar é tudo igual e tens ali um chassi igual, não é, eles disseram que não é isso, é mais vamos aproveitar as coisas boas e como se a coisa boa deles for a coisa má nossa, então vamos lá fazer o melhor que pudermos para, não é, aproximar-nos da Mercedes. Pelo menos é essa a ideia que eles passam. Paulo, e onde é que pões a Alpine no meio disso tudo? A ex-Renault, agora a Alpine, que aparece com uma entrada de ar completamente distinta, com análise técnica já efetuada, com as partes laterais completamente encolhidas, porque entra um maior fluxo de ar para o motor que não tem nada a ver com os outros. Onde é que tu encaras e onde é que tu pões a Alpine no meio disso tudo? Isto é assim, isto também é um pouco a ver qual vai ser a evolução. Porque repara nisto, quem acompanhou a temporada de 2020 sempre nos avisaram, mesmo ainda antes de começar a temporada, quando foi dos testes de pré-temporada em Barcelona, sempre nos avisaram que a Mercedes estava na frente, a Mercedes ia ser favorita às vitórias e aos títulos e tudo mais. Mas depois o mais interessante, eles sempre nos disseram, cuidado, observem o pelotão do meio é ultra competitivo. Foi sempre que nos disseram. E foi o que aconteceu, não é? Tu tinhas a Racing Point, era a Alpine, Renault, era a McLaren, era Toro Rosso, AlphaTauri, e todos eles andavam muito próximos, digamos que iguais, compreendes? Ao que interessa à Renault, eu não estou a ver a Renault dar o pulo do gato, eu estou a ver mais a Renault a tentar ser a terceira equipa, estás a entender? Porque assim, neste momento tu tens a terceira e quarta equipa. Tu tens a Mercedes em cima, depois vem a Red Bull para Ferrari,
depois vais ter um bocadinho atrás, talvez uma Aston Martin ou a McLaren. E depois como motor Mercedes este ano, com a grande novidade de ter um motor que é um motor vencedor, não é? Embora talvez com menos atualizações, mas que é importante esse fator. Exatamente. E a Renault, desculpa, a Alpine, agora é a Alpine, vai querer lutar pelo pelotão do meio, mas com a ideia de ser a terceira equipa. Estás a entender? O terceiro lugar no campeonato de construtores. Ou seja, andar à par da McLaren e da Aston Martin. Só que a Renault tem uma coisa, por exemplo, não tem a Mercedes, não tem a Ferrari, que é as equipas cliente, não é? Isso. A Ferrari e a Mercedes têm equipas cliente, a Renault não tem. E então, com a Renault a investirem só na sua própria equipa, poderá haver maior dedicação à equipa principal. Mas sem feedback que a equipas clientes podem trazer, não é? Sim, esse é o grande... Ou fazerem experiências nas equipas clientes, as coisas correrem mal é nas equipas clientes e depois, se for bom, trazem para a equipa principal. Exatamente, mas aí, sim, isso é o defeito de quem está em termos de exclusivo, não é? Mas eu creio que a Renault tem vantagens em apostar todos os seus cavalos na sua própria equipa, não é? Ok, tem o Alonso também ajuda a meter, a dar feedback ao carro, mas o Alonso também não podemos esquecer que aproveitamos precisamente... Está há 3 temporadas fora da Fórmula 1, não é? Mas eu creio que ele se adapta bem. É isso, vamos fazer aqui a ponte nestes últimos 4 minutos para falarmos desta Fórmula 1, para depois falarmos de ti mais alguns minutos, foi por isso que eu te trouxe aqui, para falarmos de ti e dos teus trabalhos, mas ainda temos aqui, talvez chegar aqui a meio da entrevista, a possibilidade de falar de pilotos. E eu gostava de ouvir um comentário teu, talvez começando aqui pelo próprio Alonso, se te surpreendeu, sabendo-se que ele que é um piloto que anda a conduzir com o maxilar de titânio, uma placa de titânio no maxilar, e qual terá sido o piloto que acabou por te surpreender e aquele que te desiludiu aqui em 3 minutos? Vá, Paulo, o que é que me podes dizer destes testes? Quem é que gostaste? Porque houve aqui algumas mexidas importantes. Houve a saída do Checo Pérez, que vai sair para entrar o Vettel, a equipa muda de nome para a Aston Martin, temos na equipa também da McLaren na saída, como nós sabemos, do Carlos Sainz Jr., que vai para a Ferrari, entra para o lugar dele o Papaya. Enfim, juntar aqui o neozelandês também para todos os efeitos na equipa, também neozelandês do Bruce McLaren, acaba-se por ter aqui algumas mexidas. A nível de pilotos, o que é que te chama mais a atenção? O Tsunoda, pela falta de tamanho, mas com muito talento, em pouco metro quadrado, podemos dizer assim? É assim, eu estou muito mais... Eu quero ver o que é que faz o Checo Pérez. Ok. Estando na Red Bull, porque a Red Bull pela primeira vez desde Mark Webber, se quiseres, que vai buscar alguém de fora, não é? Desde o Webber, que é tudo Red Bull Junior Team. E apesar de ser eles equipas por uma temporada, talvez seja mais, a ideia é mesmo para ver se o Verstappen fica com os colores, se quiser. Tem quem puxe por ele, será isso? Vamos buscá-lo para puxar o Verstappen. Vou obrigá-lo a ter o primeiro adversário a ser o colega da equipa. Portanto, se o Pérez ajudar a equipa e a Red Bull for mais competitiva, sim, eu acho que é um candidato para vitórias, títulos não, mas vitórias sim. Resta saber como é que o Verstappen se vai comportar com um segundo piloto que não tem quase nada a perder, não é? Conseguiu ter a grande chance dele e ainda por cima, para melhorar as coisas, o Checo Pérez vem de uma temporada em que ele ganha, não é? Na Racing Point. Portanto, ele também não tem muito a perder. Eu, evidentemente, quer ir ao pódio, quer ganhar de novo, quer mostrar ao Helmut Marko e ao Christian Horner que ele quer ser alguém a ter em conta. E depois de resto, eu quero ver como é que o Vettel se vai comportar na Aston Martin, porque, como tu sabes, o último ano da Ferrari foi praticamente, via-se que ele estava desmotivado e estava a contar os dias para sair de Maranello.
eu quero ver o que é que ele vai fazer agora nesta primeira temporada fora da Ferrari e numa equipa mais de meio do pelotão com ambições. É preciso que se diga. De resto, eu não estou a ver. Falaste do Tsunoda. Tsunoda eu estou muito curioso para saber o que é que ele vai fazer, se ele tem estofo. Mas eu fiquei impressionado. Está na equipa certa, não é? Está naquela equipa certa. Está na equipa certa. Para rookie, acaba por ser AlphaTauri um bom laboratório. É uma coisa que pouca gente se lembra, mas o Tsunoda há 3 temporadas, ou 3 anos, se quiseres. Estava na Fórmula 3. Estava na Fórmula 4 japonesa, não é? Ele teve uma ascensão muito rápida. E é um piloto ajudado pela Honda, não é? A Honda vai-se embora no final de 2021, é certo? Mas, de uma certa forma, ele é ajudado, não é só o piloto Junior Team. É um piloto Junior Team e é um piloto da Honda, não é? E, claro, ele está a aproveitar muito bem esta oportunidade. Agora resta saber o que é que ele vai fazer na sua primeira temporada. Mas eu acho que ele se vai dar bem. Não vai ser algo que seja, por exemplo, uma Haas, onde tu tens 2 pilotos rookies e provavelmente é o candidato número 1 ao último lugar. Ou seja, e vão dar boas imagens de acidentes. Vamos ter espetáculo garantido nos acidentes com a Haas, não? Eu acho que não. O Schumacher não é desse género. Agora o Mazepin não o Mazepin. Muito bem. Então, é assim, voltas e voltas que o mundo dá, mas depois no final ganha sempre a Mercedes e o Hamilton. Será mais ou menos isso? Concordas comigo que será isso? Ou este ano será o ano não amo? Não, olha, acho que ainda tem. Eu acho que ainda tem. Eles têm favoritismo, se quiser. Se quiser ser conservador, eu diria que no final da temporada a Mercedes ganha o título de construtores e o Hamilton será o campeão de pilotos. E se calhar o Hamilton ganhará, sei lá, Interlagos. Pronto. Depois no final da época, se quiseres ver isso, exatamente. se tem razão ou não, podemos falar de novo. Mas, quer dizer, eu vejo as coisas de modo conservador, não é? Até aos novos regulamentos, isto vai ser um pouco assim. Mas depois temos aquela coisa dos tokens, não é? Quem é que vai aproveitar melhor os tokens? Se a Red Bull ganha corridas, é sabido. Se a Aston Martin tem ambições e já aprovou, se a McLaren, que está a fazer um trabalho bem feito desde há 2 temporadas para cá, e tem capacidade de vencer, eu acho que tem capacidade para vencer, pode acontecer perfeitamente, não é? Quer dizer, parecendo que não, apesar de haver um final previsível, é muito provável que isto seja um 2020 B, mas muito mais competitivo do que foi 2020. É decidido só no fim. Ok. Era bom, era ótimo. Muito bem. Então, vamos agora falar de ti, Paulo. Sabendo que tens sempre aquela veia artística ligada à escrita, escreves bem, escreves bonito e escreves, de facto, de coração. Pergunto-te, nesta altura, aquilo que é a Fórmula 1 do século XXI, daquilo que tem sido os anos de Hamilton, dá um bom livro, pergunto eu já a ti. Tu que fizeste livros, falaste aqui de outros temas, falaste da era Senna que te influenciou na tua adolescência, pergunto-te, fazer um livro agora sobre Fórmula 1 é falar de Hamilton, como é que são neste caso, os anos do século XXI para ti? Como é que tu escrevias um livro sobre isso? Olha, eu recordo uma história com uns amigos. É uma historieta que tem a ver com uma. Quando o Tom Christensen bateu o recorde das vitórias pela Audi, aparentemente o Jack Hicks virou-se e disse assim: no meu tempo escreviam-se livros, no tempo dele escrevem-se comunicados de imprensa. Portanto, eu não sei dizer se a temporada ou era Hamilton, se quiseres,
poderá ter, sei lá, uma série no Netflix aqui a 20 anos, não é? Porque agora já não é filmes, é séries do Netflix. Mas há umas semanas, eu até escrevi sobre isso. Aparentemente está em desenvolvimento uma série para o Netflix. E a ideia é um piloto de Detroit que aparentemente é porque aconteceu qualquer coisa com o seu mentor, coisa assim, e ele vai ter que fazer aquilo que os americanos chamam de getaway driver, ou seja, saltam um banco e ele tem que conduzir o carro para fugir do local do assalto. E a personagem que vai fazer é o John Boyega, que quem não sabe é o Flynn do Star Wars, da trilogia mais recente. Portanto, a ideia de teres um negro como piloto de automóveis é uma coisa muito tentadora por estes dias. Portanto, eu acho que, eventualmente, num futuro mais ou menos distante, vai haver livros. Alguém vai escrever, pode não ser eu, vai haver livros sobre automobilismo. Tenha um rapaz negro como piloto e provavelmente o herói da história. É perfeitamente plausível. Da maneira que, por exemplo, pode haver uma mulher como piloto de automóveis. É algo do qual, para mim, acho que é muito mais tentador do que ter um Hamilton quem diz literatura, diz numa série. Ou seja, são coisas tão interessantes, são duas coisas tão interessantes para o nosso século XXI que eu creio que é quase uma inevitabilidade, não é? Para mim, pessoalmente, se eu escrevesse uma coisa sobre a Fórmula 1 ou automobilismo, para mim escrevia mais sobre uma mulher, porque, como tu sabes, na minha infância havia Michel Mouton. E Michel Mouton, como tu sabes, ganhou ralis no Audi 4, ou seja, a única mulher que se bateu contra homens no qual fazem loas, não é? Tinhas a Jutta Kleinschmidt também vencer. Sim, também ganhou um Dakar. Ganhou um Dakar. Até agora lembro-me da Ellen Lord, que estava na DTM, que ganhou corridas também. Mas são muito menos e devem ser destacadas, eu concordo perfeitamente com isso. E um asiático, no teu caso, Paulo, achas que poderia ser uma boa maneira de ir buscar um mercado asiático para mais para dentro do desporto motorizado? Porque acho que é um potencial, de facto, muito elevado, mas não é assim tão explorado. Haverá alguma explicação mais para isso? Será que não tem assim grande vocação? O que é que se passa? Eu falo aqui asiático já com vários, não é? Com os países todos de asiático, não é? Sim, mas sabes que, como tu sabes, dou-te o exemplo da Índia, não é? A Índia, como tu sabes, teve Fórmula 1 durante três temporadas, não é? Só que por causa das burocracias... E pilotos? E os pilotos... Sabes que eu acho que o Kartikeyan. Sim, pronto, tens o Kartikeyan e o Shandong. E agora tens o Daruvala, como é que se diz o rapaz? Já passou por aqui o Aryan Daruvala. Na Fórmula 2. Já o entrevistei, sim. Sim, o Daruvala, eu acho que esse tem potencial. É assim, os pilotos, é um pouco isto. Sabes que o problema é um pouco isto. Tu podes ter um piloto razoável, vamos pôr as coisas destas, razoável, mas não excepcional. Pode vir de uma Índia ou de uma China. Como tu sabes, cada um desses países tem 1.000 milhões de habitantes. E toda a gente quer ter um piloto chinês / indiano, ou um grande prémio chinês / indiano, como tu tens, ou já tiveste, para atrair esses públicos. Mas depois há uma coisa que é um defeito de todo lado, é
o automobilismo é um desporto, digamos que é elitista, não é? E teres público para ver um grande prémio, ou até uma prova automobilística, seja o que for, turismos, ralis, endurance, tudo mais, na Índia é mais complicado, ou na Índia ou na China, é mais complicado porque não há aquela cultura. Pois, é isso. Do que, por exemplo, como nós temos aqui na Europa, ou nos Estados Unidos, ou na América do Sul. Não é? Essa parte é o que falta. Mesmo que apareça, por exemplo, um Daruvala que possa ser um grande piloto, estás a entender? Óbvio, também ajuda, não é? Mas não, quer dizer, se para o ano, vamos supor, a Red Bull vai buscar o Daruvala para a Alpha Tauri, quer dizer, não estou a ver no dia a seguir o governo indiano ou alguém a anunciar o Grande Prémio da Índia em 2024 ou 2025. Estás a entender? Não há uma causa-efeito, digamos assim, tão imediata, não é? Quando eu falo do Daruvala, posso falar, por exemplo, do Zul, que é, como sabes, Guanizu. sim, o Zul está, como sabes, na Renault, na Fórmula 2, na Renault, e de uma certa maneira poderia ser, e tem jeito, poderia ser, sei lá, uma hipótese para a Alpine, e estamos em 2021 e ainda não, e isso não aconteceu. Claro. É? Já tivemos portanto, a nossa não é uma coisa imediata, ou seja, há mais fatores. E já tivemos essa apresentação, podemos dizer, com o Michel Graton, através do Michel Vaillant e o líder, que tinha sempre um adversário daquele lado do Oriente, sempre com a área áurea misteriosa. No teu caso, Paulo, e voltando a ti rapidamente também, porque o tempo voa, percebo que trabalhas muito e procuras muito a parte de história, e neste caso as histórias por trás da história. Pergunto-te, tu para os teus artigos que todos nós conhecemos, a contar histórias que ninguém conhece automaticamente, tu vivas a nossa memória, mas pergunto, tens um arquivo muito grande, tu procuras especificamente quando metes na cabeça que vais falar de um piloto e vais à procura de tudo aquilo que consigas, como é que é o teu método de trabalho para nos apresentar a história do desporto motorizado, da competição, que apareces com nomes que ninguém se lembra, mas depois, basicamente, é fácil de recordar. Como é que é o teu método de trabalho para nos trazer esses nomes tão fantásticos? Sabes que eu escrevo muito, quando eu escrevo muito, eu já tenho meia dúzia de lugares na minha cabeça, não é? Primeiro de tudo, eu sou muito fã do motorsport britânico. Ok. Eu sigo o motorsport, aliás, eu comecei a seguir o motorsport há quase 20 anos. E eu segui por causa do Nigel Roebuck. Então, o Nigel Roebuck, porque ele na altura estava na Autosport Britânica e ele tinha-se acabado de transferir. Eu estava na universidade e eu comecei a seguir as histórias que ele escrevia, primeiro na Autosport e depois na Autosport Britânica. E depois, com o tempo, eu comecei a ler mais. Eu não sou muito comprar, porque aqui, como tu sabes, quer dizer, se tu adquires um exemplar, são logo 10 euros, não é? É menos uma refeição num restaurante. Portanto, com o tempo, eu comecei a gostar de ler essa revista. Tornei-me leitor apaixonado da revista e depois tenho sempre aquela... E como eu desembaraço muito bem no inglês, sempre fui bom aluno, também ajudou muito. Depois tens a Wikipédia, não é? A Wikipédia também ajuda muito, principalmente se tu lês, mais uma vez... Mas não cruzas dados, e porque nós sabemos que redes sociais são boas, são muito úteis, temos o Google, temos essas coisas todas, mas às vezes, e uma vez que na Wikipédia cada um constrói a base, não é bom também pôr em dúvida um bocadinho daquilo que lá se lê e procurar outras? Sim. Sabes que também o jornalismo ajuda um pouco com isso, não é? Claro. Tu vais às fontes. E se tu tens essa ideia de ir às fontes e falar com as pessoas e pesquisares, não é? Também é um pouco essa ajuda. E depois, como eu escrevo
para um blog não tem aquela... Não tem que ser necessariamente rigoroso, estás a entender? Entra-me um bocado o meu eu ficcionista, não é? Quer dizer, não estou a inventar... atenção, quando eu digo ficcionista, não é do género, não estou eu a inventar coisas, a inventar factos, coisa assim. Eu cismo aos factos, mas depois eu Dás a tua opinião? Ok. Meto umas florzinhas, não é? Tento fazer... soltar a imaginação do leitor, não é? E é um pouco isso que eu faço. E qual é a década que tu gostas mais de trabalhar? Não largo os factos e o rigor factual, mas eu tento puxar pela imaginação. E eu acho que consegue-se. Qual é a década que tu mais gostas, Paulo? 60, 70? Porque calhou, foi um bocado tarde e então, como sabes, ontem morreu o Murray Walker. Mas eu antes de fazer isso, eu tinha feito uma coisa para o Keith Green, não é? E então, quando eu estava a pesquisar sobre ele, eu estava a pensar, porque eu estava a pesquisar única e exclusivamente pela internet, não é? Pelo Google, pelo Notoscore e pela Wikipédia e outras fontes que eu conheço. E eu estava a escrever sobre aquilo, estava a ver, eu acho que já vi isto em algum lado. E obviamente, por exemplo, uma das fontes que eu usei era por causa do Chris Pratt. Como tu sabes, tinha morrido umas semanas antes. Mas eu estava muito no género, mas não é por aí. Eu sei disto, mas não é por aí. E então, numa das minhas pausas, eu tive que ir à minha biblioteca, procurar uma coisa qualquer, e eu comecei, eu tenho meia dúzia de autosportos comigo. Então estava a ver, estava a ver, pronto, as datas, e depois eu vi, agora já sei de onde é que isto vem. Afinal de contas, eu estava a pesquisar uma coisa na internet, não é? Pelo Google, por onde, de uma coisa que eu já tinha lá em cima no meu armário. Basicamente estava, não é? Se eu fosse buscar a revista, tinha ali uma fonte. Basicamente era quase uma redundância, mas tinha. Muito bem. E essa década que mais te cativa pelo risco, por estar ali mais próximo, em que era mais fácil de morrer? Estamos a falar dos anos 60, anos 70, anos 80 com o glamour, da era comercial, a era Tio Bernie. Qual é a década que para ti mais te motiva para escrever? Para mim sempre me motivou a escrever sobre os anos 70. 70? Os anos 70. Porque não é só por causa do ano que era que eu nasci e tudo mais, mas é por causa do tal glamour, por causa do parte... Não será da mudança das mensalidades? Chegam os patrocínios e não há aquele artesanato, aquela era onde se tu gastasses 10 mil libras comprar meia dúzia de Ford V8 e construir um chassi, podias aventurar-te na Fórmula 1, não é? Foi na altura que apareceu o John Surtees, o Emerson e o James Hunt. Ou seja, pilotos que quiseram construir os seus próprios carros, não é? Ou até, por exemplo, as pessoas esquecem-se um pouco, mas o David Purley, que é o piloto que tentou salvar o Roger Williamson em 1977, tentou montar a sua própria equipa, porque ele era herdeiro do homem que construiu uma fábrica de frigoríficos na Grã-Bretanha. Então ele aproveitou o dinheiro, não é, para construir o seu próprio chassi, e fez meia dúzia de corridas. Ou seja, é aquela ideia de um tipo com uma ideia louca, meia dúzia de mecânicos e já está. E não terá muito a ver com mudança de mensalidades? Um certo dia eu nunca tive um dia aborrecido. Pronto, não seria a ver com aquela década de mudança de mentalidades pelo mundo inteiro, falar dos Estados Unidos, as revoluções pós-maio de 68, a questão ali dos Beatles, falarmos ali um bocadinho de um James Hunt que aparece com o cabelo grande, ao contrário de um Jackie Stewart muito penteadinho. Sim. Sim, o James, neste caso o Stewart também muito penteadinho, a ter preocupações com a segurança.
Achas que foi ali a mudança de mentalidades que acontece no mundo inteiro e que chega à Fórmula 1 também, que torna tão atrativa? Poderá haver aqui uma ligação entre o mundo real e a Fórmula 1, vamos dizer assim? E, sabes, é isso tudo e falta um fator que não falamos muito, que é a televisão. Ok. Não podes esquecer que nos anos 70 a televisão explode. É a televisão a cores. Para teres uma ideia, em 1972, se tu fores ver no YouTube, tu podes ver o Grande Prémio da Áustria a cores, tu podes ver o Grande Prémio por exemplo, o de 72, podes ver o Grande Prémio da Áustria a cores. O de 73, se quiseres andares à procura da temporada de 73, podes ver do princípio ao fim o Grande Prémio de França, o Grande Prémio da Grã-Bretanha, em resumo, o Grande Prémio da Alemanha, o Grande Prémio da Áustria, a cores, do princípio ao fim, sem narração. Entendes? Ou seja, são 2 horas, se quiseres tirar 2 horas do dia para veres um grande prémio, para veres como é que eram as coisas, era bem possível. Portanto, é uma coisa, e isso tem impacto. Com a facilidade que era ter patrocínios, tinhas patrocínios para tudo e mais alguma coisa. Sabes perfeitamente que nos anos 70 houve aquela escandaleira toda da Durex, que foi patrocinou o Surtees em 76, e por causa disso não tiveste a BBC boicotar a Fórmula 1. Foi uma das razões, foi um dos motivos mais ridículos da história do automobilismo, não é? Tens a Playboy? Sim, não é? Não tiveste a Playboy, mas tiveste a Penthouse, okay. Não é? Pronto, com a Husky, não é? Ou seja, é um tempo muito selvagem, se quiseres. E de uma certa maneira é verdade, não é? Tiveste os tais cabelos longos, como tu sabes, as suíças até aqui. O Emerson conta que ele e o Stewart faziam uma competição bem engraçada para saber quem é que tinha as suíças maiores. Mas é também essa altura onde eles começam a perceber que é fácil morrer, mas que também está na mão dos próprios pilotos e inverterem isso. Exatamente. Não é? Tu tens, por exemplo, a história do Grande Prémio do Japão, de 76, que é transmitido, é a primeira coisa transmitida ao vivo, via satélite. E é transmitida às 5 da manhã no Reino Unido, porque, como tu sabes, era uma disputa de título. E era uma corrida que os pilotos não queriam fazer, estava a chover muito. Torrencialmente. Vai para a frente porque eles dizem, olha, temos tempo de satélite e paguei dinheiro por isto. O Bernie já a mandar, dizer, tenho isso tudo e isto vai para a frente, quer queira, não quer não. E foi o que aconteceu, e foram para a frente e, tu sabes, o Lauda acabou por abandonar voluntariamente, mas o que pouca gente sabe é que o Emerson e o Pache também abandonaram voluntariamente esse grande prémio, logo na primeira volta. Portanto... E se fosse nos dias de hoje, nem sequer se realizava também, com certeza. Como já tivemos na Malásia, aquele célebre episódio do Kimi Raikkonen que comeu gelado para a boxe até passar a monção. Mas acho que isso são coisas muito, muito raras, não é? Eu não estou a ver os pilotos, por exemplo, fazerem uma coisa como aconteceu nos anos 80, como tu sabes, a tal greve de pilotos em Kyalami. A FISA contra a FOCA. Eu não estou a vê-los a fazer isso. Estás a compreender? Apesar de fazerem o que estão a fazer agora. Mas não os vejo abandonarem, sei lá, o circuito e irem para o hotel e ficar ali até a tempestade passar, não é? Ainda por cima tens um calendário em mal que comparado, nós estamos praticamente metade, não vou dizer metade, mas uma parte importante do calendário passa-se no Médio Oriente, não é? Mal comparado, tens a parte pessoal dos pilotos, apesar de tudo, apesar de quererem fazer deles máquinas, mas temos o lado humano em que temos o episódio do Ayrton Senna, quando no Mónaco desiste daquela forma e vai para casa. Eu tenho a entrevista com o Domingos Piedade a contar-me esse episódio em que vai encontrá-lo e está em casa a falar com ele porque ele foi-se embora do Grande Prémio, não é? Portanto, a parte do piloto, a parte humana. Ninguém sabia, ninguém o soube durante 2 horas e depois o Ron Dennis queria saber dele e estava na casa dele. Bom, isto também, o Mónaco é o que é, não é? Claro. Tem essa vantagem, não é?
Paulo, vamos então para a última parte da nossa conversa, rápida, apenas e só para te perguntar, já falávamos do passado, da influência do passado na tua vida literária, falámos também do presente com os testes, logo de início dos testes Fórmula 1, faltava falar aqui, claro, do futuro. Pergunto-te, Paulo, nos próximos anos, planos para livros, planos para escrita, o que é que podemos contar com a versão Speeder ou com a versão Paulo Alexandre Teixeira? Olha, é assim, a coisa boa, se quiseres, do confinamento é que há sempre tempo para escrever, não é? Eu não estou a falar agora no inverno, mas eu, o ano passado, eu escrevi 3 manuscritos. Eu escrevo muito para o armário, para o fundo da gaveta, não é? Mais porque é mais a minha terapia, se quiseres, o meu hobby, o meu escape, se quiseres. E então, uma das coisas que eu escrevi, e espero, isto é tudo para ver se consigo publicar um destes dias, mas uma das coisas que eu escrevi foi uma história de automobilismo. A história e por acaso é uma história mesmo ambientada nos anos 70. Eu sempre tive essa ideia de escrever um dia um livro sobre automobilismo, passado nessa altura, mas não é uma coisa, como é que eu ia te dizer, real, não é? É uma história de ficção com alguns factos reais, não é? Mas passado num país fingido, pilotos a fingir, mas com uma base real, não é? E então eu gosto mais desse tipo de histórias e é uma história que eu escrevi, do qual eu espero um dia pegar e autobiográfico também ou não? Ou sem nada, é algo autobiográfico ou nem por isso? Pouco não, nem por isso. Lá de fora, ok. Sim. Nesta história em particular não há ali nenhuma autobiografia, porque passa-se nos anos 70, não é? É um pouco antes de eu nascer. Claro, também tem coisas, eu também escrevi coisas com base autobiográfica, não é? Outros dos meus livros do confinamento têm uma base autobiográfica, mas não tem tanto a ver com automobilismo, tem mais com coisas que me aconteceram na minha... quando era jovem adulto, não é? Olha, quando comecei a meter nisto do jornalismo. Ok. Muito bem, Paulo, olha, da minha parte agradecer estes momentos de tertúlia sobre a Fórmula 1, à volta da Fórmula 1, a Fórmula 1 é bem presente aqui nas nossas vidas, fico à espera de ver o desenvolvimento desses teus projetos e marcamos encontro, pelo menos no final da temporada, para analisarmos essas tuas perspectivas, sabemos daquilo que tu tens de ideia, vamos ver se confirma ou não, e portanto, venha, mas é a Fórmula 1, que já estamos há demasiado tempo à espera, já não falta assim tanto, 2 semanas e já estamos de regresso, e vamos ver se Aliás, confirma. e não é só 2 semanas da Fórmula 1, é no dia 2 de maio, Portimão está de volta, não é? Para assinalar, eu estou a falar de cor porque é inevitável quando se fala de 1 de maio falar-se sempre a Ayrton Senna, infelizmente, com aquilo que a Fórmula 1 mudou, dia 2 de maio será uma boa maneira de assinalarmos mais um aniversário, fazer contas de cabeça, 28 anos? 28? Não, 27 anos. Portanto, uma boa maneira de fazermos aqui uma homenagem ao próprio Ayrton será termos o Grande Prémio de Portugal no Algarve, no dia 2 de maio. Tu, se puderes, vais? Ou é coisa que eu para não, ti deslocar e tudo mais? Eu nisso eu não quero arriscar-me por causa do que... E depois ainda, sabes que ainda tem aquela incerteza. Eu sei que eles querem fazer do MotoGP um evento de teste. Isso. Portanto, se der certo, vais ter espectadores. Eu sei perfeitamente que assinaram um contrato com a ideia de vamos ter espectadores, em maior ou menor número, mas vão aparecer. Portanto, mas eu pessoalmente, eu não quero arriscar-me, não é? Eu prefiro, quando as coisas já tiverem, quando eu já estiver vacinado, quando tiver aquela certeza, eu mais, se em 2022, ótimo. Está bem. Paulo, um abraço para ti, obrigado, muitas felicidades. Nada. E também voltamos a falar sempre que se justificar, mas marcamos encontro, pelo menos no final da temporada. Um grande abraço, Paulo.
Deus, até à próxima. Obrigado, adeus, obrigado.